Por que a taxa de juros no Brasil é alta? Vamos ver se você sabe o que você tá falando. Responde. Bem simples. Pode seguir seu raciocínio. O que é taxa de juros? Pode seguir seu raciocínio. Bom, ou seja, a comunista que é contra a taxa de juros, ela não sabe o que é taxa de juros e não sabe por que a taxa de juros no Brasil é alta. Eu não vejo você aqui defendendo contra os bancos e dizendo que os bancos têm que diminuir seus juros para que o trabalhador possa ter mais dinheiro para fazer mais investimento no seu negócio. Livre. Então tá bom. Tá, você falou que você é contra a taxa de juros exorbitante. Por que a taxa de juros no Brasil é alta? Vamos ver se você sabe o que você tá falando. Responde. Bem simples. Pode seguir seu raciocínio. Responde? Não, responde. Você não sabe. Você sabe por que a taxa de juros é alta? Ou nós vamos entrar no modelo de perguntas ou nós vamos entrar no modelo de debate livre. Ou seja, ela tá falando aqui, criticando a taxa de juros, mas ela nem sabe por que a taxa de juros é alta. Vamos ser mais simples. Coisa de criança, tá? Beabá. O que é taxa de juros? Responde. Nós vamos entrar no modelo de pergunta? Você sabe o que é taxa de juros? Nós vamos entrar no modelo de pergunta? Você sabe o que é taxa de juros? Pode seguir seu raciocínio. Bom, ou seja, a comunista que é contra a taxa de juros, ela não sabe o que é taxa de juros e não sabe por que a taxa de juros no Brasil é alta. Taxa de juros, preço do dinheiro no tempo. Por que a taxa de juros é alta? Porque você tem um problema no Brasil que é o oligopólio dos bancos. Você tem um controle ali do Banco Central. Todas as vezes que um banco tá para falir, o que o Banco Central faz? Ele vai lá, injeta dinheiro e impede a falência. Só que isso faz com que bancos que têm um comportamento que é um comportamento não adequado, tem uma má gestão, continuem abertos. Além disso, você tem uma alta burocratização no setor dos bancos, impedindo que novos bancos surjam. Então você tem menos bancos concorrendo pelo cliente. Então, como você tem menos concorrência, o preço dos empréstimos fica mais alto, a taxa de juros sobe. Outro fator que faz a taxa de juros ser alta, e que ela disse que ela fingiu aqui que a dívida pública não é um problema no Brasil, é a alta da dívida pública. Muito pelo contrário, é um problema. É a alta da dívida pública. A alta dívida pública do Brasil faz com que tenha mais dinheiro seja emprestado para o Estado e por isso a taxa de juros suba. Ou seja, eu estou explicando aqui para vocês por que nós temos taxa de juros alta. Eu expliquei para vocês aqui o que é taxa de juros. Ela que diz ser contra a taxa de juros nem sabe qual é a raiz do problema. E o que eu propus como solução aqui, que é reduzir oligopólios, reduzir burocracia e encargos, é exatamente o que resolveria também o problema da taxa de juros. Aí ela falou, o Pavanato é contra direitos trabalhistas. Eu te pergunto, o trabalhador, ele vive melhor nos Estados Unidos ou no Brasil? Onde o trabalhador vive melhor? Em média. Essa é a sua pergunta? É. Posso Pode responder? Pode. Fica à vontade. Eu acho que o trabalhador é super explorado no Brasil e nos Estados Unidos. E no resto do mundo, na Europa, em diversos países, porque todos os países do mundo têm capitalismo. E em todos os países isso significa que uma parcela gigantesca da classe trabalhadora vai ser obrigada a vender sua força de trabalho para um punhado de pessoas, que são aqueles que nós chamamos de burguesia ou capitalista. Capitalista não quem tem a ideologia a favor do capital, mas quem detém o capital, que são aqueles que compram a força de trabalho. E eu acho que esse padrão se reproduz em todos os países do mundo, o que significa que em todos os países a classe trabalhadora ela está subordinada a ser explorada. E até uma vida horrível. E gente, quem está assistindo aqui esse debate, eu tenho certeza que se identifica. Porque quem trampa mais escala 6 por 1 sabe o que é a vida difícil que a gente leva, que não tem tempo pra estudar direito. E estudar não digo só o estudo formal, digo você poder ter tempo pra se dedicar a coisas que te trariam prazer, coisas que você gosta, às vezes aprender um instrumento, aprender algum outro tipo de coisa que te traga felicidade, te traga, realização pessoal. Nós não temos tempo pra fazer isso, as pessoas não têm tempo de estar com as suas famílias, as pessoas não têm tempo nem de respirar, não têm tempo de estar com os amigos. Essa é a vida, essa é a realidade do capitalismo. Porque assim, tô achando curioso que aqui está sendo dito no debate, eu sou pelo fim do pagamento da dívida pública, eu defendo que não tenham os monopólios capitalistas, eu defendo que não se dê grandes isenções fiscais para a iniciativa privada. E aqui nessa mesa nós temos duas pessoas, de um lado da mesa tá quem defende a iniciativa privada, a privatização, logo defende tudo isso, defende o arcabouço fiscal, logo defende tudo isso. E do outro lado da mesa tá aquela pessoa que defende que para o trabalhador ter mais dinheiro, é necessário tirar lucro das empresas e dos capitalistas. É simples. Então assim, nós podemos aqui debater nos seus termos, que é um debate já histórico, descolado da realidade da vida das pessoas, que é essa que eu comentei. Quer falar de técnicas domésticas, por exemplo? É verdade que aumentou o emprego informal, ou seja, eu tô certo. Não é isso. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Pois aí você tem que entender por que a técnicas domésticas aumenta o emprego informal, você tem que observar a realidade, que é algo que você não faz. Você tem que observar que existe um empobrecimento da classe média, você tem que observar que existe uma pandemia no meio do caminho, você tem que observar que há uma tendência de crescimento de emprego informal no país. E aí, juntando todos esses fatores, observando a realidade, você vai entender por que de fato, essa PEC não conseguiu resolver o problema das trabalhadoras domésticas, que são parte daquelas mulheres negras, inclusive, mais superexploradas no país. Então, claro, façamos o debate, mas façamos a luz da realidade. Classe trabalhadora nos Estados Unidos não tem direito a um atendimento de saúde público, como ocorre aqui no Brasil. Eu acho isso uma das caras mais nojentas e podres do capitalismo, que deixa as pessoas morrendo na porta do hospital, as pessoas não conseguem pagar nem procedimentos básicos de saúde, e é por isso que lá, inclusive, tem uma das taxas de saúde, pior saúde do mundo entre a classe trabalhadora. Isso é barbárie do capitalismo. Você defende isso? Porque você tá aqui defendendo os Estados Unidos. Eu quero saber, pra você, é bom que os trabalhadores dos Estados Unidos morram na porta do hospital? Veja, nós podemos fazer debate desse jeito, mas acho que nós temos que ir à realidade. E aí aproveito aqui pra mostrar pra todo mundo o jornal Opinião Socialista, um jornal quinzenal, que nessa edição tá falando sobre o fim da escala 6 por 1, trazendo o que é a realidade da vida das trabalhadoras, dos trabalhadores, para que a gente tenha opiniões contra-hegemônicas, que nem sejam aquelas que
Vanato, extrema-direita, Bolsonaro, todos aqueles defendem tudo isso também, arcabouço fiscal, privatização. Tarcísio, tá privatizando escolas aqui em São Paulo? Você é contra o projeto da privatização das escolas em São Paulo? Não dá pra responder todas as mentiras, porque é uma metralhadora de mentiras aí, né? Parece que aprendeu com o Lula. Mas algumas a gente consegue. Então você tem um problema no país que ela falou ali da indústria, né? Que a indústria, por conta do aumento da tecnologia, consegue aumentar a produtividade. Verdade. Agora, os setores afetados pela escala 6x1 não são setores que você tem essa mesma correspondência. Por quê? Um atendente de comércio, pensa comigo, ele trabalha por demanda. Depende da quantidade de pessoas que frequentam o comércio. Então, o fato de dele trabalhar menos, não vai ter... como que você vai aumentar a tecnologia para você aumentar a produtividade? A única alternativa é você substituir o atendente pela automação. Que, inclusive, a PEC incentiva isso. Porque se ficar caro demais para você manter o trabalhador, muitos empresários podem optar por exemplo, automatizar o atendimento. A automatização do atendimento, mais desemprego. Ou seja, como que você pode trazer tecnologia para aumentar a produtividade e ao mesmo tempo manter o empregador e o empregado ali ganhando? Não tem como. É impossível. Eu quero que ela me explique aqui depois, quando chegar a vez dela, como que um comerciante pequeno, que tem poucos funcionários, ele vai conseguir manter o comércio aberto, tendo o funcionário trabalhando menos e tendo que manter o mesmo salário. Depois você me explica como que você pretende fazer com que essa conta feche. Então tem muito comerciante aí assistindo, muitas pessoas que realmente produzem riquezas. Duvido que você seja uma dessas pessoas, mas essas pessoas que produzem riquezas, elas querem saber qual que é a sua opinião sobre isso. Além disso, ela falou do arcabouço fiscal. Gastar menos do que arrecada é o mínimo, né? Se o Lula não gastasse tanto com viagem, se tantos juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal não tivessem privilégios que nem eles têm, a gente teria uma situação fiscal melhor. E como se o problema, por exemplo, da educação no país fosse um problema de falta de investimento. O Brasil é um dos países que mais investe em educação. Sabe por que não funciona? Porque investe em funcionalismo público. Porque o investimento é mal feito. Então o problema não é a quantidade de investimento. O problema é o mau investimento que é feito hoje. Aí outra mentira que ela disse que o Bolsonaro gerou desemprego no governo dele. Bolsonaro entregou o país com menos desemprego do que ele recebeu. Ela mentiu. Bolsonaro reduziu o desemprego. Mas ela não vai contar isso aqui pra você. É tudo parte da narrativa falaciosa, mentirosa de uma criança em termos de economia que não sabe nem o que é taxa de juros. E quando você fala das empregadas domésticas, ela falou, olha, você tem que olhar a realidade. Eu vou explicar pra você qual é a realidade que fez com que o desemprego e a informalidade entre as empregadas domésticas aumentassem. Ficou mais caro para uma pessoa contratar formalmente uma empregada doméstica. O que as pessoas começaram a fazer? Contratar informalmente. Da mesma forma que vocês querem deixar mais caro para um comerciante contratar um trabalhador. Então vai ficar mais caro, a tendência é ou você aumenta o preço das coisas ou você demite esses trabalhadores e gera desemprego. Então, da mesma forma que vocês ferraram as empregadas domésticas com a PEC das domésticas, vocês querem ferrar quem trabalha na escala 6x1 com desemprego, tudo em nome do populismo barato que vocês vendem. E quando vier as consequências, ela vai vir aqui debater de novo comigo, nesse mesmo podcast, e ela vai dizer, olha gente, na verdade, o que aconteceu é que o cenário mudou, por isso que os trabalhadores do 6x1 ficaram desempregados. Não é culpa da nossa irresponsabilidade. Então, por favor.